No dia 8 de novembro de 2019, eu tive a honra de palestrar num evento lá no Hospital Menino Jesus, que foi um evento voltado para crianças e adolescentes com diabetes. Eles me convidaram para falar um pouquinho da minha experiência de como que é conviver com essa condição de saúde e também para tentar ajudar esses adolescentes a ter uma vida melhor e compartilhar com eles como que eu faço para me cuidar e tudo mais. O que eu achei mais interessante de todo esse acontecimento foi que recentemente eu tinha lido um livro que se chamou Monge Executivo, que eu super indico para qualquer pessoa, gente, porque ele trata sobre a liderança, como que você consegue liderar pessoas, só que todos os ensinamentos que estão ali, eles funcionam não somente para liderar pessoas, mas também para tudo na sua vida, até para liderar a sua casa, para liderar a si mesmo, sabe? E eu achei muito legal, e um trechinho desse livro eu tirei para poder desenvolver essa palestra, e eu achei legal poder compartilhar isso com vocês aqui nesse canal, porque eu acho que muitas vezes a gente se cobra, a gente quer tentar adquirir um hábito de se cuidar melhor, a gente quer tentar evoluir no nosso cuidado, no nosso tratamento, só que muitas vezes a gente acaba desistindo pela dificuldade que é trazer essa nova rotina, se adaptar com essa nova rotina e se adaptar com esse tratamento, com essas coisas todas que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente é diagnosticado. E esse trecho desse livro não fala somente com quem já foi diagnosticado recentemente, né, para quem já foi diagnosticado, tipo, sei lá, há um mês atrás, mas também fala com todo mundo que já foi diagnosticado até há 10 anos. No meu caso, falou comigo, sendo que eu fui diagnosticada há quase 6 anos atrás. Então, eu achei legal que quando eu vivo alguma coisa que realmente muda a minha vida e eu trago aqui pro meu canal, normalmente as pessoas se inspiram e conseguem também trazer esses ensinamentos para a vida delas. E eu tô compartilhando aqui com vocês porque eu sei que não somente as pessoas com diabetes vão se beneficiar disso, mas também os familiares, as mães pâncreas, os avós pâncreas, as pessoas que convivem com uma criança diabética, com um adolescente diabético, a como ter um pouquinho mais de empatia para lidar com essa pessoa, com essa condição de saúde e como que vai ser o processo de ter um melhor tratamento, de entender qual que vai ser a sua realidade a partir do momento que você tem o diagnóstico. Então, esse trechinho do livro falava um pouco sobre como que a gente consegue adequar todos os ensinamentos que ele tinha dado anteriormente no livro sobre liderança, porque o pessoal falava, tudo bem, eu entendi tudo que você tá passando, eu entendi todos os ensinamentos que você passou, só como que eu vou fazer pra adaptar isso pra minha rotina? Como é que eu vou fazer pra trazer isso pra minha vida? Porque falar é muito fácil, né? A gente consegue listar todos os tópicos de como que é cuidar do diabetes, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de aplicar isso na nossa vida, né? A gente tem um pouco de dificuldade porque justamente a gente desiste, porque todo o processo de uma nova rotina, todo o processo de adaptação passa por alguns passos. E esse moço, nesse livro, falava sobre os 4 passos para você adquirir uma nova habilidade. No caso do livro, ele estava falando sobre a habilidade de liderança, mas eu estou falando aqui para vocês da habilidade de cuidar melhor da gente. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar nessa questão do tratamento do diabetes é o passo inconsciente e sem habilidade. É aquele passo que a gente não sabe o que tem que fazer para se tratar, a gente não sabe como fazer, a gente não tem meios para isso, a gente não tem habilidade para isso, porque a gente ainda, por exemplo, não sabe fazer a ponta de dedo direito, a gente não sabe necessariamente quantas vezes a gente tem que monitorar a nossa glicemia, quantas vezes a gente tem que tomar insulina, a gente ainda não se adaptou com essa questão de como aplicar a insulina antes de comer, quanto tempo tem que aplicar, qual insulina que eu uso e tudo mais. Então o primeiro passo é quando a gente acabou de ser diagnosticado, que a gente não sabe nada. A gente tá inconsciente a respeito de tudo o que a gente tem que fazer e também a gente não tem habilidade nenhuma para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer para ter um bom tratamento, né? O segundo passo é aquele passo em que a gente tá consciente e sem habilidade, ou seja, a gente já pegou todas as informações que o nosso médico deu
pra gente. A gente já sabe que a gente tem que tomar insulina, quantos minutos antes a gente tem que tomar insulina. A gente já sabe como aplicar essa insulina, a gente já entende que tem que aplicar de tal jeito, a gente já tem o conhecimento, a gente já tem a educação em diabetes, a gente já entende que a nossa vida não vai mudar tanto assim, a gente só vai precisar mesmo adaptar, mas a gente não sabe como adaptar isso, a gente não sabe aplicar isso na nossa rotina, porque a gente não tem habilidade para isso, a gente ainda não sabe adequar, por exemplo, que 15 minutos antes eu tenho que me preparar para aplicar insulina, ou que eu vou ter que chegar num restaurante, eu vou ter que aplicar insulina e ficar esperando com o prato na minha frente para poder comer, ou que talvez eu tenha que fazer pontas de dedo mais vezes ao dia, porque logo no recém-diagnóstico a gente mede a ponta de dedo muitas vezes, porque a gente ainda tá se adaptando às doses de insulina e a gente ainda não conseguiu a habilidade necessária para fazer tudo isso. O terceiro passo já é o hábito que a gente está consciente e a gente está habilidoso, porque a gente já aprendeu como tem que fazer e a gente já sabe que tem que ser feito. Muita gente para nesse ponto aí, nesse terceiro passo, porque a gente já sabe o que tem que ser feito e já sabe como fazer. Só que aí, como aplica isso? Como que eu vou ter persistência? Como que eu vou ter motivação? Como que eu vou ter disciplina para aplicar isso no meu dia a dia? Somente com treino, né, gente? Então a gente tem que treinar e continuar nesse passo. O terceiro passo é o passo mais longo da nossa vida com diabetes. Pode ser que vai demorar muitos anos até a gente dar o próximo passo. Eu já, por exemplo, agora somente que eu tô dando o último passo. Fazem 6 anos que eu tenho diabetes, então fazem 6 anos que eu tô nesse cuidado intensivo, que eu tô me tornando uma pessoa consciente e habilidosa. Fazem 6 anos que eu tô nesse processo de ler, de aprender, de me comunicar, de tentar conversar com os meus médicos, de me educar a respeito do diabetes. E, cara, só agora que eu vou começar a entrar no quarto passo. E qual que é esse quarto passo? É o passo que todo mundo sonha a respeito de tudo na nossa vida, não somente no tratamento do diabetes, que é o passo inconsciente e habilidoso, que é aquele lá que a gente nem precisa mais pensar para fazer as coisas. É o passo que a gente já começa a dar quando a gente abre o olho de manhã e a gente já nem sabe o que tá fazendo, já pega o glicosímetro e faz a ponta de dedo para ver como é que tá a nossa glicemia, ou talvez pega o Libre e vai passar para ver a glicemia, ou a gente já tipo na hora que levanta, eu já sei quanto que eu vou comer, então já vou lançar aqui a quantidade de carboidratos, eu já vou aplicar insulina para isso, enquanto eu preparo meu café, a insulina vai agindo, sabe? Você nem pensa mais em como você vai executar todas essas ações. Elas já viraram parte do seu dia a dia, como se fosse escovar o dente. É aquele sonho que a gente tem de que o nosso tratamento do diabetes se torne como se fosse escovar os dentes, que a gente nunca esquece, a gente simplesmente, quando a gente percebe, a gente já tá escovando os dentes. Então, esse é o último passo do tratamento do diabetes, mas não somente, eu quero que vocês entendam que esses 4 passos não são somente para o tratamento do diabetes. Para qualquer coisa na nossa vida, a gente pode aplicar esses 4 passos. E a gente não pode desistir quando chegar no terceiro passo e a gente ter que ficar se lembrando todo dia de fazer aquilo, sabe? Porque uma hora vai se tornar do nosso inconsciente, vai fazer parte da gente de um jeito que a gente não vai mais conseguir tirar. Porque quando a gente parar de fazer, a gente vai achar estranho. Quando a gente tentar não fazer ou não conseguir fazer, a gente vai ficar com aquele incômodo, aquela coisa desconfortável dentro da gente até a gente chegar lá e fazer. Então, a gente precisa ter persistência, a gente precisa ter consistência, a gente precisa ter disciplina e motivação, especialmente no terceiro passo, porque a partir do momento que ele se torna o 4º passo, a gente vai finalmente ter o melhor tratamento, a gente vai finalmente conseguir viver bem com a doença e aceitar e conseguir entender como que tá tudo ao nosso redor, como que todas as outras coisas são tão maiores do que o que a gente tem, do que o que a gente tem como condição de saúde. E eu falo isso pra tudo, tá, gente? Se você também for pensar, por exemplo, na questão da atividade física, a gente sempre vai começar de um ponto em que a gente não sabe o que tá fazendo e que a gente não sabe o que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente entende o que a gente precisa fazer, a gente não sabe como fazer isso. E aí, a gente vai criar a habilidade, a gente vai criar a consciência do que tá fazendo e
Enfim, gente, vai tudo melhorar. Eu garanto pra vocês que vocês vão dar esses 4 passos na vida de vocês. E quanto mais conscientes forem esses 4 passos, melhor vai ser pra gente. Porque muitas vezes a gente já tá no 3º passo e a gente nem sabe. A gente acha que a gente não aprendeu nada ainda com todo esse tempo de diabetes. A gente acha que nunca vai ficar fácil, que nunca vai ficar mais fácil de lidar com isso. Obviamente que não é uma doença simples, que não é uma doença que é uma constante, que é uma receitinha de bolo, que a gente faz a mesma coisa todo dia e tem os mesmos resultados. Mas vai ficar mais fácil com o tempo, especialmente quando a gente chegar no 4º passo, que é o passo de ser inconsciente e habilidoso, que a gente já faz sem precisar pensar muito, que a gente já entende quais são as escolhas melhores e a gente não precisa ficar nos forçando a fazer escolhas melhores para que o nosso tratamento seja excelente do jeito que a gente precisa que seja, entendeu? Então, gente, essa foi a minha palestra lá para esses adolescentes. Eu espero que para vocês também tenha contribuído positivamente para a vida de vocês de alguma forma, isso que eu passei aqui para vocês. Se vocês quiserem ler o livro O Monge e o Executivo, ou se vocês já leram, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Curte, me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!